E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo. Por aqui você já sabe, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Tá aí a capa de mais um vídeo, bora que é uma quarta-feira agitada, com muitas informações, mercado da bola agitado no Cruzeiro. Por mais aí que o Pedrinho já cravou que não chega ninguém, a janela tá aberta e o Cruzeiro tem jogadores que interessam ao mercado, então algumas coisas aí pipocando. Sobre isso, vamos falar um pouco aqui desse conteúdo, mas já peço antes de mais nada o seu like, muito humilde aqui pra mim. 500 joinha, nação, bora bater? Ontem não batemos, tá? Dos dois vídeos de ontem, nenhum alcançou a meta. Então eu te peço, ouvindo esse pedido, já deixa o joinha. Hype aqui também o nosso conteúdo, é o que eu vou te pedir a partir deste momento. Nação, vamos lá, bora trazer pra vocês aqui duas informações a respeito dos jogos de hoje, né? Primeiramente, Cruzeiro e Ponte Preta, terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E hoje o Cruzeiro entra em campo a partir das 17 horas em Franca, contra a equipe de Campinas, tá bom? Esse jogo terá transmissão da Cazé TV. E aí é rodada dupla pra gente, né? Porque mais tarde, às 21h30, aí é o time principal, não com os titulares, mas já é o time principal entrando em campo contra a equipe do Tombense, né? Equipe de Tombos que levou a partida para Uberlândia. Jogo no Parque do Sabiá, a partir das 21h30, transmissão da Globo e do Premier. Beleza, nação? Então rodada dupla hoje, 5 horas na Cazé TV, 21h30 ou na Globo ou no Premier. E aí, rapaziada, já traçando aí a projeção para o próximo jogo do Cruzeiro em casa, nação, já temos parcial de ingressos vendidos, tá? 14 mil é a parcial para o próximo confronto em casa. O Cruzeiro entra em campo aí no dia 17, mais conhecido como Sabadão, tá bom? Então no próximo sábado, o Cruzeiro entrando em campo e já com uma parcial bem legal. É nesse jogo que tem-se a expectativa de mais titulares aparecerem, tá? Bora ver se isso se confirma ou não, mas existe essa expectativa. Próxima informação e envolve diretamente o Cruzeiro, tá? Porque tivemos um veto por parte do presidente da República, o Lula, que implica diretamente aí em projeções futuras, financeiramente falando e envolvendo as SAFs, tá? Lula veta a redução de alíquota de impostos sobre SAFs. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vetou um dispositivo da última etapa da reforma tributária que reduzia a alíquota do imposto que incide sobre a SAF, tipo de organização empresarial de times que tem crescido no Brasil. O texto aprovado no Congresso previa a redução da carga tributária das SAFs para 5% no total, ao baixar de 4% para 3% os tributos afetados pela reforma. O veto do presidente, porém, anulou essa mudança e fez a alíquota total retornar para 6%, com a volta dos 4%, mais um do CBS e mais um do IBS. Lembrando que recentemente também estava em Congresso uma votação que discutia só o aumento da alíquota das SAFs do Brasil, encabeçada, né, muito por flamenguistas, por deputados flamenguistas e principalmente pelo presidente BAP, mas foi, graças a Deus, impedido que essa votação chegasse, que essa proposta chegasse no Senado, porque até mesmo no Congresso, né, o número de votos necessários não foi alcançado, então isso foi barrado. E aí tinha essa tendência também nessa nova reforma tributária da alíquota das SAFs cair, e 1% faz diferença no mundo onde você tá girando aí hoje no futebol milhões, né? Mas tinha essa expectativa de crescer talvez aí 1%, talvez até 2%, isso foi barrado, foi votado e a gente te atualiza também aqui. Bora falar de Sinisterra, nação, porque o jogador tá meio sumido, né? Principalmente nesses conteúdos que a TV Cruzeiro tem nos colocado à disposição, dos treinamentos, do dia a dia, e o Samuel Venâncio responde o porquê. O atacante Luiz Sinisterra está realizando um trabalho específico de condicionamento físico. Por esse motivo, não tem aparecido em alguns treinos com o grupo principal, seguindo um cronograma do Departamento de Saúde e Performance para ficar 100%. Isso aqui tá certíssimo, né? Isso aqui é o mais correto, porque o Sinisterra, não só no Cruzeiro,
mas nos últimos 2 anos e meio vem de seguidas lesões, ausências por lesão séria ou outras nem tão sérias assim, mas o fato é que não tem tido uma sequência na carreira, muito por conta da sua condição física. Quem sabe o Cruzeiro não consegue aí, né, deixar o Sinisterra saudável até o final do seu empréstimo para a gente poder ter uma avaliação de fato se vale a pena comprá-lo em definitivo ou não. O Cruzeiro conseguiu recuperar alguns jogadores que vinham de lesões sérias e dá para citar 2 que hoje são titulares no Cruzeiro. O William, que tem já uma sequência de 3 temporadas no Cruzeiro indo para uma 4ª, e o Caio Jorge. O William estava quase 1 ano sem jogar na Alemanha quando ele veio para o Cruzeiro, por isso que ele veio por uma condição sensacional. Hoje é muito valorizado, apesar de muita cornetagem. E o Caio Jorge dispensa comentários. Ian Lucas, nação, lembra dele? Surgiu, né, como uma promessa ali para o setor de meio campo. Pois bem, parece que mais uma comissão técnica não tem ele dentro dos planos, dessa vez o Tite, e o volante não vai continuar no Cruzeiro em 2026, o jogador vai ser emprestado para o Atlético por 1 ano. Mais uma vez o Ian Lucas aí ganhando rodagem por uma comissão técnica, né, que avaliou e não conta com o jogador, e acho que faz bem, é muita opção para esse setor, né. E bora agora talvez ir para a principal informação desta quarta-feira, porque nova proposta feita, Nação Celeste, pelo lateral esquerdo, excelente lateral esquerdo, Cauã Prats. E já teve resposta, tá? Informação do Samuel Venâncio. Cruzeiro recusa nova proposta do Borussia Dortmund por joia da base. E o Samuel complementa que ainda não conseguiu saber, né, sobre os valores, mas a informação é que está longe do que o Cruzeiro pretende para topar negociar um grande ativo, que já vem se tornando realidade. Então o Borussia já tinha feito contatos em janelas recentes, voltou a contatar e tomou aí um não pela proposta feita. Como o Samuca falou, não se sabe de valores, mas o que a gente sabe é que o Cauã Prats tem uma multa aí muito alta, né, pensando em futebol europeu. Bora ver se de repente chega uma nova e o Cruzeiro aí tende a dar uma nova resposta, negando novamente ou aí sim aceitando negociar. Por qual valor você aceitaria negociar aí o Cauã Prats? Me fala. Fato é que essa proposta foi milionária, né? Por menos de 10 milhões de euros, acho que o Borussia não teria coragem de chegar aqui no Cruzeiro e oferecer, né, essa possibilidade de negociação. Quem pode estar de saída também, Nação Celeste, é o Wallace. Pelo menos é o que crava, tá, a Rádio Solds, lá do Rio Grande do Sul. Andei acompanhando um pouquinho ali alguns conteúdos da rádio. Eles mais replicam informação do que trazem informação em primeira mão. De certo modo, de qualquer maneira, a gente está aqui para informar a matéria, né, da rádio replicada por vários perfis do Internacional, que dá conta de que o Inter teria avançado em conversas com o volante Wallace do Cruzeiro. O jogador estaria buscando minutagem e o Colorado seria um possível destino. Vou dar aqui, tá, os meus centavos sobre essa notícia, tá? Me parece uma notícia muito estranha, principalmente por alguns motivos. Primeiro, o Cruzeiro já deixou claro que não negocia com o Inter. Com a atual direção do Inter, até o Barcelos sair da direção da presidência do Internacional, me parece que está muito claro que o Cruzeiro não negocia com o Inter. Ponto. O Wallace, ele é um jogador que ele é muito identificado com o Grêmio. Será que ele aceitaria jogar no Inter? E tem um outro ponto. O Wallace, ele, nesse momento, é um jogador inegociável. O Tite conta com ele. Hoje é Lucas Romero e o Wallace para aquela função. Lucas Romero vai ser titular, tudo indica, não tem por que ser diferente. E o Wallace vai ser um cara ali para ganhar mais minutagem realmente nessa temporada, mas sendo sombra do Lucas Romero. Então, assim, é um jogador que chegou à seleção com o Tite. Não faz sentido, rapaziada, se até aqui o Cruzeiro não aceitou nada que chegou pro Wallace, aceitar nesse momento e pro Inter ainda. Então, assim, a gente traz informação, mas mais no aspecto de tentar refutar, argumentando, do que pra ligar o alerta de que pode acontecer uma negociação como essa. Acho praticamente impossível. E pra gente poder finalizar o nosso vídeo, vamos finalizar dando risada, né? Porque, rapaziada, tá muito bom acompanhar esse início de temporada do Atlético, né? Os caras estão totalmente iludidos com as contratações. Tá chegando jogador que tava jogando sei lá onde, e os caras estão achando que tá chegando aí jogador pra, né, colocar o Atlético novamente aí
como protagonista do futebol brasileiro, enfim. Não bastasse isso, o dia a dia lá tá lindo. E olha só que coisa, né? Ontem, o CEO do Atlético deu uma entrevista pra rádio do Atlético, mais conhecido como Itatiaia. E o CEO disse o seguinte, nação. O Atlético, nesse momento, ele disse isso, é só você procurar a matéria aí que você vai encontrar. O Atlético, nesse momento, não tem mais nenhuma dívida com o time brasileiro. Ou, no caso, não tem mais nenhuma pendência. A gente, por exemplo, né, devia lá o Daverson. A gente já entrou em contato com o Cuiabá e já ajustou os pagamentos. Já demos um valor e parcelamos o resto, agora tá tudo alinhado. Não tem mais nenhum clube que procura a gente não dá resposta. Foi o que disse o CEO do Atlético, né? A Itatiaia virou assessoria de imprensa do Atlético Mineiro. Passou-se algumas horas. Olha só isso aqui. Olha só o que o Remo falou. Remo cobra Atlético Mineiro por dívida envolvendo Rony. O clube paraense, recém-promovido à Série A do Brasileiro, alega que tem mais de 500 mil a receber do Atlético por mecanismo de solidariedade, pela compra, né, do Atlético do Rony junto ao Palmeiras. De acordo com a diretoria remista, o Atlético deve 106 mil dólares, que representam 572 mil reais atual. A primeira parcela teria vencido no final de setembro. Com isso, a diretoria do Leão procurou o time mineiro, mas não obteve resposta. A piada é pronta, né? Que time mentiroso, né, rapaziada? Não é alguém qualquer que tá falando pelo Atlético, é o CEO do clube. Mentindo. Essa semana teve também o assunto palestino, né? O Atlético estava interessado, ou está interessado no jogador da Laú lá. E aí, é um time do Chile. E o Atlético levou o Ivan Roman, aquele da mãozinha frouxa lá, lembra? Com o Caio Jorge. Que tava no Palestino, também chileno. E não pagou um centavo. E aí o presidente do Palestino entrou em contato com o presidente da Laú para falar que o Atlético não pagou um centavo pela contratação do jogador e quer contratar outro lá no Chile. E aí depois o Atlético informou em nota que não tinha nada disso, que estava em contato com o Palestino para resolver as pendências. Aí no mesmo dia, o advogado do Palestino tentou falar com o Atlético, não conseguiu. Aí teve nota do Palestino, falando nada disso. Hoje mesmo a gente tentou contato com o Atlético, eles não nos atendem. Que coisa feia, né, velho? Que timezinho salafrário. Já virou SAF pra organizar a casa, mas não consegue. E aí fica mentindo, inventando desculpinha e ainda tendo que usar a rádio do dono do clube de assessoria de imprensa. Que vergonha. Ai. Mas tá lá, nação, comenta sobre cada assunto. Chegou até aqui, deixa o like, hype o vídeo. A qualquer momento voltamos com mais conteúdos. Fique com Deus, até a próxima. Tamo junto.